a astronomista destruiu 30 anos de trabalho para impedir um genocídio real. As estrelas nunca mentem. Esta era a única verdade em que Lyra ainda acreditava, mesmo quando tudo ao seu redor parecia conspirar contra a razão. Ela ajustou o astrolábio com dedos que tremiam. Não de frio, mas de algo muito pior. 3 décadas mapeando os céus para a coroa, 3 décadas traduzindo os sussurros celestes em predições que guiavam o reino. E agora, pela primeira vez, desejava que as estrelas guardassem silêncio. Dona Lyra? A voz do jovem escrivão ecoou pela torre. Sua Majestade aguarda o relatório da conjunção. Lyra não se virou. Seus olhos permaneceram fixos na carta celeste espalhada sobre a mesa de carvalho, onde pontos de luz mapeavam destinos e profecias. Destinos que agora carregavam o peso de algo terrível. Diga ao rei que as observações ainda não estão completas, murmurou ela, passando a mão pelos cabelos grisalhos que escapavam do véu. Mas, senhora, o físico da corte insiste que... O físico pode esperar. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lyra sabia que havia cruzado uma linha invisível, astronômica da corte. Não contraria ordens reais. Não questiona tempos, não hesita. Mas hoje, hesitação era tudo que ela possuía. Quando os passos do escrivão se afastaram, ela finalmente se permitiu olhar para o pergaminho que havia chegado pela manhã. Uma carta de sua irmã, da aldeia de Pedravale. Pedravale, que segundo seus cálculos, deveria ser a próxima a receber as bênçãos da conjunção lunar. A praga chegou ontem, dizia a carta. Como uma sombra seguindo sua luz, querida irmã, exatamente quando você predisse. Lyra fechou os olhos. Coincidência, tentou se convencer. Os céus influenciam todas as coisas. Doenças, colheitas, nascimentos. Era natural que uma epidemia seguisse padrões astronômicos. Natural e terrível. Mas havia algo mais na carta, algo que fazia seu estômago se revirar. O físico real esteve aqui 3 dias antes dos primeiros sintomas. Trouxe remédios, disse ele, para prevenir males futuros. O astrolábio escorregou de suas mãos, batendo contra a pedra fria do chão. O som ecoou pela torre como um presságio. Lyra se levantou devagar, caminhando até a janela que dava para o pátio do castelo. Lá embaixo, viu a figura familiar do Dr. Marcus, o físico da corte, conversando com 2 guardas. Eles seguravam um rolo de pergaminho. Suas previsões, percebeu ela, suas traduções dos segredos celestes. Meu Deus! Sussurrou para o vento. O que eu fiz? As estrelas brilhavam acima dela, impassíveis e eternas. Mas pela primeira vez em sua vida, Lyra sentiu que elas a observavam de volta. E não gostavam do que viam. Sombras da verdade. O sono não veio naquela noite. Lyra permaneceu diante de seus mapas e cartas, comparando datas, localizações, padrões. O que descobriu fez seu sangue gelar. 7 aldeias. 7 visitas do físico real. 7 pragas que eclodiram exatamente quando as estrelas indicavam momentos de purificação celestial. Termos que ela mesma havia escolhido, pensando em renovação espiritual. Nunca imaginando que suas palavras se tornariam sentenças de morte. Não pode ser. Murmurou, mas os números não mentiam. Assim como as estrelas nunca mentiam. Uma batida suave na porta a fez sobressaltar. Entre, disse ela, escondendo rapidamente os pergaminhos sob outros papéis. Dr. Marcus apareceu na entrada, sua figura elegante contrastando com a desordem da torre astronômica. Perdoe a intrusão, Dona Lyra.
Notei luz em sua janela até altas horas. As estrelas não respeitam o sono dos mortais. Respondeu ela, forçando um sorriso, mas algo em seus olhos deve ter atraído, porque o físico a estudou com atenção renovada. Verdade. E suas previsões têm sido notavelmente precisas ultimamente. Marcos se aproximou da mesa, seus dedos quase tocando os papéis escondidos. O rei fica impressionado com como você antecipa os momentos ideais para intervenções médicas. Intervenções? Lyra tentou soar casual, mas sua voz falhou. Profilaxias, tratamentos preventivos. Os olhos de Marcos brilharam no escuro. É fascinante como as pragas seguem exatamente suas predições celestiais. Quase como se os próprios céus conspirassem conosco. Ele fez uma pausa. Ou alguém conspirasse com os céus. O coração de Lyra martelou contra as costelas. Não entendo o que quer dizer. Claro que entende. Marcos sorriu friamente. Você é brilhante demais para não perceber os padrões. A questão é, o que pretende fazer com esse conhecimento? Lyra se levantou, tentando parecer firme. Minha função é servir a coroa através da astronomia. Nada mais. Exato. Marcos se dirigiu à porta, mas parou no umbral. E espero que continue assim. Seria lamentável se nossa parceria produtiva encontrasse obstáculos desnecessários. Quando ele se foi, Lyra desabou na cadeira. Não eram mais coincidências ou suspeitas nebulosas. Era uma confissão disfarçada de ameaça. Suas mãos tremeram enquanto desenrolava novamente os mapas. 3 aldeias mais estavam marcadas em suas previsões. 3 comunidades que haviam protestado contra os novos impostos reais. 3 sentenças de morte, esperando apenas sua assinatura astronômica. Perdoe-me. Sussurrou para as estrelas, mas sabia que perdão não viria de cima. Se viesse, teria que vir de suas próprias ações. Pela primeira vez em décadas, Lyra pegou uma pena com a intenção de não revelar a verdade dos céus, mas de escondê-la. O preço da sabedoria. A mentira nasceu com o amanhecer. Lyra reescreveu suas observações, alterando datas, confundindo conjunções, criando imprecisões onde antes havia certeza matemática. Cada traço falso da pena era uma pequena rebelião contra 3 décadas de devoção absoluta à verdade. As influências celestiais mostram-se obscuras neste período. Escreveu no relatório real. Recomendo cautela em qualquer empreendimento médico até que os céus se alinhem com maior clareza. Suas mãos tremiam enquanto selava o pergaminho. Mentir para o rei era traição. Mentir sobre as estrelas era sacrilégio. Mas permitir que sua ciência continuasse sendo arma de genocídio era algo pior que ambos. Dona Lyra? O escrivão real apareceu na porta, pontual como sempre. O relatório está pronto? Está. Ela entregou o pergaminho, observando como ele desaparecia a escada abaixo, carregando sua primeira mentira oficial. O resto da manhã passou em agonia silenciosa. Lyra tentou se concentrar em observações genuínas. O movimento de Marte, a fase crescente da Lua. Mas seus pensamentos voltavam sempre às 3 aldeias marcadas em seus mapas originais. 3 comunidades que talvez vivessem alguns dias, mais graças à sua desonestidade. Ao meio-dia, passos pesados ecoaram na escada. Não era o escrivão desta vez. Lyra reconheceu o ritmo. Guardas reais. Dona Lyra de Montenegro. O capitão da guarda apareceu acompanhado de 2 soldados. Por ordem de Sua Majestade,
Deve comparecer imediatamente ao salão do trono. O sangue dela gelou. Posso saber o motivo? Questões relacionadas aos seus deveres astronômicos. Respondeu o capitão, mas seus olhos evitavam os dela. Não era bom sinal. O caminho até o salão se passou como um sonho terrível. Cortesãos sussurravam pelos corredores, lançando olhares curiosos. Lyra manteve a cabeça erguida, mas sentia a cada passo como se caminhasse para o cadafalso. O rei Roderick a aguardava no trono, e ao seu lado, sorrindo com falsa cordialidade, estava Dr. Marcus. Na mão do físico, um pergaminho que Lyra reconheceu imediatamente. Suas previsões, originais, as verdadeiras. Minha cara astronomista, disse o rei com voz perigosamente calma. Parece que temos uma discrepância interessante em seus relatórios. Marcus desenrolou o pergaminho. Estas são suas observações de ontem à noite, não é mesmo? Antes de nossa conversa. Lyra cerrou os punhos. E este? O rei ergueu o relatório falso. É o que você nos entregou esta manhã. Curiosamente impreciso para alguém de sua reputação. Seus olhos se estreitaram, quase como se tentasse nos enganar. O silêncio no salão era ensurdecedor. Lyra olhou ao redor vendo rostos conhecidos, nobres que haviam aplaudido suas previsões por anos, cortesãos que penduravam em cada palavra sua sobre os céus. Agora, todos a observavam como uma curiosidade perigosa. Responda, Dona Lyra. A voz do rei ecoou pelas pedras antigas. Por que mentiria para seu rei? Por um momento, ela considerou continuar a farsa, inventar desculpas sobre erros de cálculo ou fadiga. Mas quando seus olhos encontraram os de Marcus, aquele sorriso frio e satisfeito, algo se rompeu dentro dela. Porque descobri para que minha ciência estava sendo usada, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza da voz. E não posso mais ser cúmplice de assassinato. Um murmúrio chocado varreu o salão. O rei se inclinou para frente no trono. Explique-se. Minhas previsões. Elas não estão sendo usadas para medicina preventiva. Lyra olhou diretamente para Marcus. Estão sendo usadas para espalhar doenças deliberadamente, para eliminar aldeias que se opõem à coroa. Acusações graves, murmurou o rei. Tem provas? Marcus riu baixinho. Majestade, a pobre mulher claramente perdeu a razão. Décadas de isolação, estudando estrelas. É comum que astronomistas desenvolvam fantasias de conspiração. 7 aldeias, disse Lyra, ignorando-o. 7 visitas suas precedendo pragas. 7 comunidades que protestaram contra impostos e agora estão dizimadas. Tudo seguindo exatamente minhas predições celestiais. Coincidência? Respondeu Marcus, mas algo em seus olhos vacilou. As estrelas não mentem, Dr. Marcus. Lyra deu um passo à frente. E nem os padrões que elas revelam a quem sabe interpretar. Ela se virou para o rei. Majestade, peço apenas que examine os registros. Compare as datas das visitas médicas com minhas previsões originais. A verdade está lá, clara como constelações no céu noturno. O rei estudou ambos em silêncio prolongado. Finalmente, fez um gesto para o capitão da guarda. Levem a astronomista para os aposentos de confinamento. Até que esta questão seja resolvida, ela permanecerá sob guarda real. Seus olhos encontraram os dela. Para sua própria proteção, é claro. Enquanto os guardas se aproximavam, Lyra olhou uma última vez pela janela do salão, onde as estrelas começavam a aparecer no céu crepuscular. Elas continuavam lá, impassíveis e eternas, testemunhas silenciosas de sua queda. As estrelas recordam tudo.
sussurrou ela, enquanto era conduzida para fora. E um dia, elas falarão. Marcos a observou partir, seu sorriso finalmente vacilando. Porque sabia, melhor que ninguém, que Lyra de Montenegro raramente estava errada sobre os céus. O cárcere das estrelas. A cela era um insulto cruel aos 30 anos de devoção. 4 paredes de pedra úmida, uma janela estreita demais para suas observações e o silêncio pesado de quem caíra em desgraça. Lyra pressionou o rosto contra as barras frias, tentando vislumbrar pelo menos uma constelação familiar. As estrelas recordam tudo. Murmurou para si mesma, repetindo as palavras que havia dito no salão do trono. Mas aqui, confinada como uma criminosa comum, até mesmo Polaris parecia distante e indiferente. Passos ecoaram no corredor. Não eram os guardas. Estes, ela já havia memorizado, pesados e ritmados. Estes passos eram hesitantes, quase furtivos. Dona Lyra? Uma voz sussurrou na escuridão. Sou Helena, assistente do Dr. Marcos. Lyra se afastou da janela, desconfiada. Se veio entregar uma mensagem de seu mestre, pode guardar. Não. A jovem se aproximou das barras, seus olhos brilhando na luz fraca das tochas. Vim por quê? Porque precisa saber a verdade. Algo na voz da garota fez Lyra se aproximar. Helena não podia ter mais de 20 anos, com mãos manchadas de tinta e ervas. Clara marca de quem prepara remédios. Mas havia terror em seus olhos. O mesmo terror que Lyra havia reconhecido em Marcos. Que verdade! Sobre as aldeias, sobre a peste. Helena olhou nervosamente pelo corredor antes de continuar. Doutor Marcos. Ele não é o responsável. Não completamente. O coração de Lyra disparou. Explique-se. Há uma ordem real, selada e secreta, guardada nos aposentos do doutor. Helena puxou um pergaminho pequeno do vestido. Consegui copiá-la. Com mãos trêmulas, Lyra recebeu o papel e aproximou-o da luz. As palavras dançaram diante de seus olhos, mas o significado era inegável. Por decreto real, aldeias em rebelião serão controladas através de métodos médicos apropriados, seguindo precisamente as predições astronômicas fornecidas. Deus nos perdoe, sussurrou Lyra. É uma ordem direta do rei. Há mais, disse Helena, a voz quase inaudível. Os métodos não são apenas peste. Há envenenamento de poços, contaminação de grãos, doenças espalhadas através de tecidos infectados. Tudo cronometrado com suas previsões celestiais para parecer natural. Lyra sentiu o mundo girar ao seu redor. Por 30 anos, havia servido fielmente à coroa, acreditando que sua ciência trazia ordem e sabedoria ao reino. Descobrir que ela era a arquiteta involuntária de um sistema de extermínio calculado era mais do que sua mente podia suportar. Por que está me contando isto? Perguntou, agarrando-se às barras para se manter de pé. Porque minha aldeia natal foi uma das primeiras. Lágrimas brilharam nos olhos de Helena. 300 pessoas morreram seguindo suas estrelas, Dona Lyra, incluindo meus pais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lyra compreendeu então por que a garota havia procurado trabalho com Marcos, por que havia aprendido sobre ervas e medicamentos. Não era ambição. Era vingança transformada em busca pela verdade. O que mais descobriu? Que você não é a única. Helena se inclinou mais perto. Há outros. Engenheiros que constroem pontes defeituosas em rotas de fuga, comerciantes que vendem grãos contaminados, até mesmo padres que negam sacramentos baseados em
orientações especiais. Uma rede, murmurou Lyra, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Uma rede de profissionais respeitados, cada um pensando que serve ao bem maior. Exatamente. E todos seguindo seus cálculos celestiais como cronômetro perfeito. Helena hesitou antes de continuar. Dona Lyra, há algo mais que deve saber. Amanhã, suas predições apontam para 3 aldeias no norte. Lyra gelou. Eram as mesmas aldeias que havia obscurecido em seu relatório falso. O Dr. Marcos já partiu esta manhã. Sussurrou Helena. Mesmo com seu relatório confuso, ele levou suas observações originais, as verdadeiras. Não. A palavra saiu como um gemido. Lyra havia mentido para salvar vidas, mas suas verdades originais ainda existiam, ainda estavam sendo usadas. Sua traição havia sido inútil. Quantos morrerão desta vez? Perguntou, embora não quisesse ouvir a resposta. As 3 aldeias somam quase 1000 pessoas. Lyra fechou os olhos, sentindo o peso de cada vida sobre seus ombros. 1000 pessoas morreriam porque ela havia sido precisa demais em suas observações, porque havia servido fielmente a um rei que a usava como instrumento de genocídio. Helena, disse finalmente, abrindo os olhos com nova determinação. Preciso que faça algo por mim. Qualquer coisa. Preciso que destrua todos os meus registros. Todos. 30 anos de observações, cálculos, predições. Tudo deve ser queimado. Mas seu trabalho, sua vida toda. Minha vida toda se tornou uma arma contra inocentes. Lyra segurou as barras com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Se não posso impedir o que já foi feito, posso pelo menos garantir que não haverá mais mortes baseadas em minhas estrelas. Helena assentiu lentamente, compreendendo a magnitude do sacrifício. E depois, o que acontecerá com você? Lyra olhou através da pequena janela, onde algumas estrelas teimavam em brilhar apesar das nuvens. Depois, enfrentarei as consequências. Mas pelo menos enfrentarei com as mãos limpas. Há guardas na torre, advertiu Helena, e seus pergaminhos estão lacrados nos aposentos reais. Então terá que ser inteligente. Lyra sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso triste, mas determinado. Incêndios acontecem, especialmente perto de lareiras onde se trabalha até tarde. Helena compreendeu imediatamente. Um acidente, com tinta e pergaminhos velhos. Exatamente. E Helena? Lyra segurou a mão da jovem através das barras. Quando terminar, fuja. Deixe a corte, mude de nome, desapareça. Porque quando descobrirem o que fizemos, não haverá perdão para nenhuma de nós. A jovem assentiu, já se afastando das barras. Dona Lyra, o que as estrelas dirão sobre isto? Lyra olhou uma última vez para o céu noturno, onde constelações antigas continuavam sua dança eterna. Que às vezes destruir é a única forma de criar. E que algumas verdades são grandes demais para serem permitidas. Helena desapareceu na escuridão do corredor, levando consigo a última esperança de Lyra de redimir 30 anos de serviço involuntário à morte. Sozinha novamente, a astronomista pressionou o rosto contra as barras frias e sussurrou uma oração às estrelas. Não pedindo perdão, mas coragem para enfrentar o que viria a seguir. O fogo da redenção. O cheiro de fumaça chegou com o amanhecer. Lyra despertou não com os primeiros raios de sol, mas com o odor acre de pergaminho queimado flutuando através da janela de sua cela. Seu coração disparou.
Helena havia conseguido. Gritos ecoaram pelos corredores do palácio. Fogo! Fogo na torre da astronomia! Guardas correram em direção ao incêndio, deixando apenas 2 homens para vigiar os prisioneiros. Lyra se aproximou das barras, tentando vislumbrar algo através da pequena janela. Uma coluna de fumaça negra subia ao céu matinal, exatamente de onde ficavam seus aposentos. 30 anos de trabalho transformando-se em cinzas. Que desperdício! Murmurou um dos guardas. Todos aqueles mapas celestiais perdidos. Dizem que foi acidente, respondeu o outro. A assistente do físico trabalhava lá, preparando remédios, uma faísca da lareira. E a garota? Morreu tentando salvar os pergaminhos, coitada. Encontraram o corpo dela entre os manuscritos. O sangue de Lyra gelou. Helena. A jovem havia pagado o preço final por tentar consertar injustiças que nunca deveria ter precisado enfrentar. Mais uma morte em suas mãos, mais um peso em sua consciência já destroçada. Passos pesados interromperam seus pensamentos. O rei Roderick apareceu diante de sua cela, flanqueado por capitães da guarda e pelo conselheiro real. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Coincidência interessante, disse ele, voz perigosamente baixa. Você é presa por traição, e no dia seguinte, todos os seus registros são destruídos. Majestade, eu estava trancafiada aqui. Como poderia? Silêncio. O rei ergueu a mão. Meus homens encontraram algo muito revelador entre as cinzas. Ele fez um gesto, e um soldado se aproximou carregando fragmentos de pergaminhos chamuscados. Correspondências. Continuou o rei. Cartas trocadas entre você. Certas pessoas em aldeias que sofreram com a peste. Cartas que sugerem conhecimento prévio dos surtos. Lyra franziu a testa. Que cartas? Nunca mantive correspondência com Dona Lyra de Montenegro. Leu o soldado de um dos fragmentos. Agradeço sua advertência sobre os maus presságios celestiais. Evacuamos a aldeia conforme sugeriu, salvando muitas vidas. O coração de Lyra parou. Ela nunca havia escrito tal carta. Nunca havia advertido aldeia alguma. Mas reconheceu a caligrafia. Era sua própria letra, perfeitamente imitada. Interessante, não é? O sorriso do rei era veneno puro. Parece que nossa leal astronomista tem estado seletiva em suas lealdades. Essas cartas são falsas, disse Lyra, mas sabia que protestos eram inúteis. A trama estava completa, a armadilha perfeitamente construída. É claro que diria isso. O rei se aproximou das barras. Mas explique-me então, como certas aldeias conseguiram evacuar exatamente antes dos surtos? Como algumas comunidades sabiam evitar poços específicos ou queimar certos carregamentos de grãos? Lyra compreendeu com um horror crescente. Havia realmente aldeias que haviam escapado da peste. Não por suas advertências, mas por pura sorte ou desconfiança natural. E agora, essa sorte estava sendo usada como evidência de sua traição. Majestade, eu juro pela salvação de minha alma. Sua alma já está condenada, interrompeu o rei. A questão agora é o destino de seu corpo. O conselheiro real se adiantou, desenrolando um pergaminho oficial. Dona Lyra de Montenegro, você está formalmente acusada de alta traição, sabotagem contra a coroa e cumplicidade na morte de súditos leais. A morte de súditos leais? Lyra não conseguiu conter uma risada amarga. Majestade, os únicos súditos que morreram foram aqueles que sua própria política de extermínio. Cuidado! A voz do rei cortou o ar como lâmina.
Suas próximas palavras podem determinar se sua morte será rápida ou educativa. Lyra olhou nos olhos do homem que havia servido fielmente por 3 décadas. Viu ali não apenas a fúria de um tirano exposto, mas algo pior: a frieza calculada de alguém que sempre soubera exatamente o que estava fazendo. Nunca havia sido enganado por Marcos. Nunca havia sido manipulado por conselheiros corruptos. Você sempre soube. Sussurrou ela, a verdade finalmente clara. Desde o início, as aldeias, a peste, o uso de minhas predições, tudo foi planejado por você. O sorriso que cruzou o rosto do rei foi terrível em sua sinceridade. É claro que sabia. Um reino não se governa através de bondade, Dona Lyra. Governa-se através de ordem. E às vezes, ordem requer podas. Poda? A voz de Lyra subiu uma oitava. Você chama genocídio de poda? Chamo eficiência. O rei se afastou das barras. Aldeias rebeldes consomem recursos, espalham descontentamento, incentivam outros à desobediência. Melhor eliminar o problema antes que se espalhe. E eu era sua ferramenta perfeita. A mais perfeita, respeitada, confiável, acima de suspeitas. O rei riu baixinho. E melhor ainda, genuinamente ignorante. Sua consciência limpa tornou suas predições absolutamente críveis. Lyra sentou-se pesadamente no chão da cela. Todo o peso da verdade finalmente a atingira. Não havia conspiração por descobrir. Não havia corrupção para expor. Havia apenas um rei que havia transformado sua devoção à verdade celestial em uma máquina de morte terrestre. O Dr. Marcos. Segue ordens, como todos os outros. Mas ao contrário de você, ele sempre soube qual era seu papel. O rei fez um gesto para os guardas. A execução será amanhã, ao amanhecer, publicamente, no pátio do palácio. E a acusação oficial? Traição à coroa, conspiração com inimigos do reino e uso de conhecimento astronômico para fins sediciosos. Receio que sua reputação como mártir das estrelas não sobreviverá aos fatos apresentados. Enquanto o rei se afastava, Lyra chamou por ele uma última vez. Majestade, sem minhas observações, como continuará seus? Métodos de controle? O rei parou e sorriu por cima do ombro. Minha cara astronomista, você realmente acredita que é insubstituível? Já temos seu sucessor, um jovem muito talentoso e muito mais. Cooperativo. E se ele também descobrir a verdade? Não descobrirá, porque ao contrário de você, ele será informado desde o início sobre seus verdadeiros deveres. Aprendi muito com o nosso relacionamento. Sozinha novamente, Lyra olhou através da pequena janela para o céu que havia sido sua vida inteira. As estrelas pareciam mais distantes que nunca, testemunhas silenciosas de sua derradeira traição, não à coroa, mas ao próprio conhecimento que havia dedicado sua vida a perseguir. Por um momento, ela se perguntou se Helena havia sofrido antes de morrer, se a jovem havia tido tempo de se arrepender de sua coragem fatal. Depois decidiu que não importava. Ambas haviam escolhido seus destinos no momento em que decidiram que algumas verdades não podiam ser ignoradas. Amanhã, sussurrou para as estrelas, vocês terão uma nova companhia. E pela primeira vez em dias, havia paz em sua voz. Entre o cadafalso e as estrelas. O amanhecer chegou cinzento e silencioso, como se até o céu se recusasse a testemunhar o que estava por vir. Lyra despertou não com o canto dos pássaros,
mas com o som de martelos, construindo algo no pátio principal. Seu cadafalso, sem dúvida. Um padre apareceu em sua cela ao nascer do sol, um homem jovem de olhar nervoso que claramente nunca havia administrado últimos sacramentos a uma traidora da coroa. Dona Lyra, sussurrou ele, vim oferecer confissão e preparar sua alma para o encontro com o Criador. Padre, respondeu ela com voz surpreendentemente calma. Você acredita que as estrelas são obra de Deus? O jovem sacerdote pareceu confuso com a pergunta. Naturalmente, todas as coisas celestiais são manifestações da glória divina. Então me diga, se eu usei o conhecimento divino das estrelas para salvar vidas inocentes, isso é pecado ou virtude? O padre hesitou, percebendo a armadilha teológica. As Escrituras ensinam obediência às autoridades constituídas por Deus, mas também mostram compaixão pelos inocentes. Exato. Lyra sorriu tristemente. E quando essas duas coisas se contradizem, padre, qual escolhemos? Antes que ele pudesse responder, guardas apareceram na porta da cela. É hora, disse o capitão simplesmente. O caminho até o pátio se passou como um sonho distorcido. Cortesãos alinhavam os corredores, mas seus sussurros haviam mudado desde sua prisão. Onde antes havia curiosidade, agora havia algo diferente. Dúvida, talvez até simpatia disfarçada. É verdade que ela salvou aldeias inteiras? Ouviu alguém murmurar. Dizem que queimou seus próprios trabalhos para proteger pessoas comuns. Sussurrou outro. 30 anos de serviço leal, só para ser executada por consciência. O capitão da guarda apressou o passo, mas Lyra havia ouvido o suficiente. Mesmo na morte, a verdade encontrava formas de se espalhar. Talvez Helena não tivesse morrido em vão. O pátio principal estava lotado, mas o silêncio era ensurdecedor. Centenas de pessoas, servos, artesãos, comerciantes, até alguns nobres menores, observavam em silêncio respeitoso enquanto ela subia os degraus do cadafalso. O rei estava presente, é claro, ocupando uma cadeira ornamentada sob um baldaquino decorado. Ao seu lado, Dr. Marcos havia retornado de sua viagem mortal ao norte, parecendo mais pálido e perturbado que nunca. O acusado tem direito a últimas palavras, anunciou o arauto real, sua voz ecoando pelos muros. Lyra olhou sobre a multidão, depois para o céu matinal onde algumas estrelas ainda teimavam em brilhar, apesar da claridade crescente. Por um momento, considerou simplesmente aceitar seu destino em silêncio. Mas então viu, entre os rostos na multidão, pessoas que reconheceu. Servos cujas famílias vinham de aldeias rurais. Artesãos cujos parentes trabalhavam nas comunidades que havia tentado salvar. Eles mereciam saber a verdade. Povo do reino, começou ela, surpreendendo a todos com a firmeza de sua voz. Servi fielmente esta coroa por 30 anos. Estudei os céus, mapei as estrelas, ofereci conhecimento que acreditava servir ao bem do reino. Um murmúrio percorreu a multidão. O rei se inclinou para a frente, claramente desconfortável. Descobri, apenas recentemente, que esse conhecimento estava sendo usado não para proteger nosso povo, mas para eliminar comunidades inteiras que se opunham à vontade real. Minhas predições celestiais se tornaram cronômetros para genocídio calculado. Exclamações chocadas ecoaram pelo pátio. Guardas deram passos ameaçadores, mas o rei ergueu a mão, claramente preferindo deixá-la falar a criar mais suspeitas. Quando descobri essa verdade, tentei impedir mais mortes. Menti em meus relatórios, destruí meus registros, cometi traição contra a coroa.
Lyra olhou diretamente para o rei. E faria tudo novamente. Porque, continuou ela, virando-se novamente para a multidão, há lealdades maiores que aquelas devidas aos homens. Há verdades maiores que conveniência política. E há momentos em que servir a justiça exige traição contra a injustiça. O silêncio no pátio era absoluto agora. Até mesmo os guardas pareciam fascinados por suas palavras. Não peço perdão por minhas escolhas. Peço apenas que lembrem. Quando aqueles em poder transformam conhecimento em arma contra inocentes, resistência não é traição. É dever sagrado. Suficiente. Rugiu o rei, levantando-se de sua cadeira. Execute a sentença. O carrasco se aproximou, mas algo extraordinário aconteceu. A multidão, que havia permanecido silenciosa, começou a se mexer. Não em tumulto ou protesto violento, mas em algo mais poderoso. Uma onda crescente de testemunhas que se recusavam a desviar o olhar. Dona Lyra, gritou uma voz da multidão. Minha aldeia foi uma das que você salvou. Suas estrelas nos advertiram. O rei gelou. Esta não era uma das aldeias que havia escapado. Esta era uma das comunidades que efetivamente havia recebido advertência prévia, provavelmente através de Helena ou outros simpatizantes. A narrativa cuidadosamente construída estava começando a se desfazer. As estrelas não mentem, gritou outra voz. Justiça para a astrônoma. O rei fez gestos frenéticos para os guardas dispersarem a multidão, mas era tarde demais. A semente da dúvida havia sido plantada e estava germinando em tempo real diante de seus olhos. Lyra olhou uma última vez para o céu, onde as estrelas matinais finalmente se rendiam ao sol nascente. Havia algo profundamente apropriado em morrer no momento exato em que o dia vencia a noite. Uma transição celestial, testemunhando uma transição terrestre. Doutor Marcos, chamou ela, virando-se para o físico pálido. Você tem família? Ele assentiu relutantemente. Então compreende por que fiz o que fiz. Quando chegou sua vez de escolher entre ordens e consciência, lembre-se desta manhã. O doutor baixou os olhos, incapaz de sustentar seu olhar. Majestade, disse Lyra finalmente, virando-se para o rei uma última vez. Governante sábio aprende não apenas a usar conhecimento, mas a honrar-lo. Espero que encontre substituto que sirva melhor as duas lealdades. O rei nada respondeu, mas algo em seu rosto havia mudado. A fúria deu lugar a algo mais complexo. Talvez o primeiro vislumbre de compreensão sobre o que havia realmente perdido. O carrasco ergueu sua lâmina, mas Lyra não fechou os olhos. Em vez disso, manteve o olhar fixo no ponto do céu, onde sabia que Polaris brilharia novamente ao anoitecer. Constante, confiável, eternamente fiel à verdade de sua posição. As estrelas recordam tudo. Sussurrou ela uma última vez. E então, entre o céu que havia sido sua vida e a terra que havia tentado proteger, Lyra de Montenegro encontrou sua paz final. Acima, invisíveis na luz do dia, mas eternamente presentes, as estrelas continuaram sua dança antiga. Testemunhas silenciosas de que alguns sacrifícios ecoam através dos séculos, e algumas verdades são maiores que aqueles que tentam enterrá-las. Na multidão, rostos se voltaram para o céu claro, e muitos juraram mais tarde que viram, por um breve instante, uma estrela brilhar em plena luz do dia. Os astrônomos diriam que foi impossível, mas o povo sabia o que havia visto e o que significava. As estrelas guardam segredos de todos os que buscam verdade em tempos sombrios.
Como Lyra, há outras almas que descobriram estar entrelaçadas em conspirações mortais, usando suas próprias habilidades contra aqueles que amam. Elara, a tecelã real, também enfrentou a terrível descoberta de que sua arte havia se tornado um instrumento de traição. Suas mãos criaram beleza, mas também coordenaram morte. Entre fios de seda e sacrifício maternal, uma história de amor e conspiração te espera. Veja este vídeo que apareceu na tela para descobrir como uma mãe transformou sua própria obra em salvação.